Alzheimer. Pessoas com 65 anos ou mais sofrem ao menos uma queda por ano. E você sabia que essas quedas podem ser sinal de que o Alzheimer está começando? Como assim? Você me pergunta. Seria porque mais adiante as quedas podem acelerar a progressão da doença de Alzheimer? Venha comigo, tem muito mais. Assista a esse vídeo junto com as pessoas aí da sua casa. Vamos juntos? Boas-vindas! Que bom que você também se interessa por este tema tão importante. Veja o que diz a Organização Mundial da Saúde. A prevalência em idosos gira em torno de 30% e refere-se à proporção de pessoas com 60 anos ou mais na população brasileira, número que aumenta para 51% entre os maiores de 85 anos ou mais. Segundo os dados do Instituto de Traumatologia e Ortopedia, a estimativa entre os idosos com 80 anos ou mais é que 40% sofram quedas todos os anos. Entre os elementos que contribuem com o aumento do risco de quedas em idosos com Alzheimer estão 4 fatores. Entenda antes que o Alzheimer não é a causa primária de quedas anuais em idosos. Vamos conhecer então os 4 fatores? Fator 1. Comprometimento motor, pois a doença de Alzheimer pode afetar a capacidade de caminhar, diminuindo a força muscular. Fator 2. Déficit de atenção e concentração, que significa ter perda de memória. Dificuldade de organizar os pensamentos pode levar a distrações e dificuldades de evitar obstáculos. Fator 3. Alguns medicamentos em uso para tratar da doença de Alzheimer podem causar sonolência como efeito colateral, aumentando o risco de quedas. Fator 4. Pessoa idosa com Alzheimer tem dificuldade de identificar e evitar objetos que estão no caminho. A pessoa pode não estar vendo bem. Sim, 1 em cada 10 quedas resulta em fraturas, tendo o fêmur entre os ossos mais afetados. E você saberia me contar quais seriam as demais consequências das quedas? As quedas podem acelerar a progressão da doença de Alzheimer, ocasionando a lesões graves, fraturas, hematomas, dependência funcional, necessidade da pessoa ser ajudada nas atividades diárias. B. As fraturas podem necessitar de cirurgia, hospitalização resultante em perda de autonomia e risco de morte. Você sabe como trabalhar uma estratégia de prevenção? Veja essas 5 dicas. Dica 1. Avaliação médica regular da pessoa. Dica 2. Exercícios físicos para fortalecer os músculos e melhora do equilíbrio. Dica 3. Uso de equipamentos de auxílio como andadores, bengala, etc. Dica 4. Treinamento cognitivo para melhorar a atenção, concentração e a tomada de decisões. Dica 5. Educação do paciente e cuidadores. Carmen Souza, em 18 de setembro de 2020, mediante o jornal Correio Brasiliense, confirmou e explicou isso. Só lembrando, quedas podem ser sinal de que o Alzheimer está começando. Mas, e como as quedas podem me prejudicar? Na velhice, os tombos também podem indicar a existência de alterações no cérebro, levará ao Alzheimer pré-clínico, que é o estágio inicial da doença de Alzheimer, com o aparecimento de sintomas cognitivos como problemas de memória ou raciocínio. Então, naquele estágio, ainda não apresenta sinais de demência, mas já existem evidências de que existem alterações relacionadas com a doença de Alzheimer. Eu tenho medo de cair. E agora? A Biblioteca Nacional de Medicina cita o medo de cair. Pois bem, o medo de cair pode fazer com que você tenha receio de se movimentar, de realizar suas atividades cotidianas. Quando você se movimenta menos, fica mais fraco e frágil, e pode precisar de mais ajuda de outras pessoas. Quando você fica fraco, corre maior risco de cair e se machucar. Para evitar o risco aumentado de quedas em idosos com Alzheimer, a Biblioteca Virtual em Saúde, iniciativa do Ministério da Saúde do Brasil, cita estes alertas importantes. Alerta 1. Como reduzir a queda dos idosos? Use calçados com solado antiderrapante e com bom apoio. Ajudam muito a prevenir quedas. Para manter o equilíbrio, o idoso deve evitar o alerta 2. Quem tem mais risco de cair?
Adivinhe. A. Mulheres. B. Pessoas com doenças crônicas. C. Usuários de múltiplos medicamentos. Pessoas que vivem em ambientes sem adaptações. Alerta. 3. Cuidado que o impacto da queda vai além do tombo. No site Viva Bem UOL, Nathan Schetter, geriatra, membro da Sociedade Brasileira de Gerontologia, CBGG, e da Beneficência Portuguesa de São Paulo, BP, afirma com uma ressalva: para lidar depois da queda, responde. Idoso e família precisam entender que não é simplesmente ir à farmácia e comprar qualquer dispositivo, uma bengala, um andador, etc. Isso precisa ser muito bem indicado. Se usar equivocado, pode até piorar a saúde. O profissional de saúde pode ser consultado sobre o uso correto num processo que pode levar até 2 meses. Vamos refletir então? Reflexão 1. Não é boa a perda da mobilidade funcional, porque compromete diretamente a autonomia da pessoa e a qualidade de vida. Reflexão 2. De acordo com a professora Janete Urbaneto, da PUC-RS, a superestimação da capacidade de caminhar sem auxílio é um dos fatores de maior relevância, porém frequentemente banalizado por idosos e seus familiares. E você, está gostando deste vídeo? Então curta, se inscreva no canal. Esse comportamento leva a atitudes de risco, como rejeitar bengalas ou andar em pisos escorregadios, diz a professora Carla Helena Augustin, médica geriatra. A decisão de usar ou não esses equipamentos deve ser avaliada caso a caso, considerando a segurança e o bem-estar da pessoa e tendo em vista diminuir o risco de quedas que podem ser especialmente perigosas para idosos. Ao facilitar a locomoção, esses equipamentos podem permitir que a pessoa com Alzheimer mantenha um certo nível de autonomia e participe das atividades diárias. Mas o que eu posso fazer para evitar de cair? A Livraria Nacional de Medicina orienta. Converse com sua equipe de saúde para descobrir o que fazer e prevenir quedas conforme as capacidades físicas. A propósito, o jornal 0 Hora lembra que a cirurgia precoce evita complicações. Sobre a fisioterapia e a reabilitação do pré-operatório, a recuperação completa, prevenir quedas é mais eficiente e barato do que tratar as consequências. Alzheimer e os tombos. Na velhice, as quedas podem indicar a existência de alterações no cérebro que levarão ao Alzheimer. Agora, citando uma equipe da Escola de Medicina da Universidade de Washington, o idoso pode estar na fase do Alzheimer pré-clínico, ou seja, onde as alterações cerebrais já estão acontecendo, mas a pessoa ainda não demonstra sintomas perceptíveis de perda de memória ou declínio cognitivo. Nessa fase, embora os sintomas não sejam evidentes, podem ocorrer alterações cerebrais e sinais como quedas podem ser um indicativo, segundo o Correio Brasiliense. De acordo com o Correio Brasiliense, já que não existe a cura do Alzheimer, é importante adotar medidas que reduzam as ocorrências de queda. Para que as quedas e fraturas sejam prevenidas, são necessárias medidas ambientais, instalar barras de apoio em áreas de risco, com banheiros e corredores, e além disso a boa iluminação em todos os ambientes. Ajustar a altura dos móveis, fazer atividades físicas adaptadas, acompanhamento médico. E como saber se o idoso irá cair? A Livraria Nacional de Medicina recomenda: pratique exercícios com frequência, melhore seu sono noturno e fortaleça seus músculos. Tenha cuidado ao caminhar e falar. Muito bem, sou Zélia Bonamigo e hoje eu trouxe para você o tema Alzheimer. Pessoas com 65 anos ou mais sofrem ao menos uma queda por ano? Obrigada pela audiência. Até a próxima. Quero ver você de novo por aqui.